Canal Biociências apresenta ciclos biogeoquímicos. Primeiramente, o que é um ciclo? Um ciclo é algo que se repete de novo, e cada vez que acontece a mesma coisa, um ciclo se completa e começa o outro. Observem a definição. Ciclo: espaço de tempo durante o qual ocorre e se completa com regularidade um fenômeno ou um fato, ou uma sequência de fenômenos e fatos. Os ciclos biogeoquímicos acontecem quando envolvem substâncias químicas que estão presentes na natureza. Representam o movimento dos elementos químicos entre os seres vivos, a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera do planeta. A atmosfera, pessoal, seriam as substâncias presentes no ar. A litosfera no solo e a hidrosfera as substâncias químicas presentes na água. Essas substâncias se comunicam e elas se transformam o tempo todo, gerando o que nós chamamos de ciclos biogeoquímicos. Nós estudaremos alguns ciclos hoje. Dentre esses ciclos, nós temos o ciclo do carbono. O carbono, ele é um elemento que constitui as moléculas orgânicas. A fotossíntese e a respiração, elas estão intimamente relacionadas ao ciclo do carbono. Durante a fotossíntese, as plantas, chamadas também de seres autótrofos, elas sugam, elas fixam o gás carbônico presente no ar. E aí essa planta ela usa esse carbono como um precursor para fabricar o seu alimento, para crescer. Observa ali a fórmula, né, da fotossíntese. Então, depois o que acontece? Vêm os seres produtores, que são aqueles que se alimentam desse vegetal. Aí eles comem a planta, comem seus frutos. Então, o carbono ele entra num ciclo através da cadeia alimentar. O carbono ele retorna para o meio ambiente através da respiração, da decomposição, da queima de algum material. Toda vez que existe queima, esse carbono ele volta para a atmosfera ali, a queima dos combustíveis fósseis, de uma floresta, de uma fogueira. Ah, pessoal, olha o ciclo do carbono. Observa essa figura aí. O que eu não falei ainda? Galera, o próprio movimento das águas pode absorver o carbono do ar. Esse carbono ali em contato com a água, com a onda, aquele movimento, ele vai entrando ali, penetrando na água, e na água esse carbono, ele acidifica essa água, né? Que ele se transforma em ácido carbônico. E tem a fotossíntese marinha, né? A gente não pode esquecer também disso, que lá embaixo do mar também tem seres fotossintetizantes. Lá embaixo da água também existe, né? Fitoplâncton, algas, vegetais. Curiosidades sobre o carbono. Pessoal, quer saber de uma coisa? Eu aposto que você já ingeriu dióxido de carbono, pois é esse gás que está presente nos refrigerantes. Observe, todas aquelas bolinhas, aquelas bolhas que dão ali no refrigerante é o dióxido de carbono, tá, pessoal? E o gelo seco? Galera, o gelo seco é o dióxido de carbono sólido. Vou ter que contar uma coisa para vocês, gente. O meu filho, Pablo, vocês já devem conhecer ele, porque ele sempre me ajuda com algumas aulas, né? Só que ele era menorzinho, pequenininho. E um dia ele chegou para mim e falou assim: "Ô mãe, me dá um gelo aí que eu vou colocar no sol." Mas meu filho, para que você vai colocar o gelo no sol? Ah, mamãe, eu quero fabricar gelo seco.
Ele imaginou que se ele colocasse o gelo no sol, ia ficar aquele gelo seco, cheio de fumacinha. E aí eu tive que explicar para ele, não, meu filho, não é assim que faz gelo seco, não. Por quê? Porque o gelo seco, ele não é água que está evaporando. O gelo seco que nós conhecemos é o dióxido de carbono sólido, tá? Então, vamos mais. Alguns extintores também são feitos com o CO2. E tem mais uma coisa aqui, uma curiosidade. O pum da vaca, do gado, tem carbono também, tá? E não é pouco não, é muito. E é um tipo de carbono bem tóxico. Pessoal, tá aí o ciclo do carbono, dá uma olhadinha, depois você pausa, observa, lê tudo bonitinho com calma, tá? E eu tenho que falar uma coisa para vocês, que infelizmente, vocês já devem saber disso, né? O dióxido de carbono, quando ele está em excesso na atmosfera, ele pode ser muito prejudicial. Bastante mesmo. Por quê? Por que o carbono em excesso na atmosfera é prejudicial? Quem sabe? Porque ele pode gerar poluição atmosférica e pode agravar o efeito estufa. E isso é muito sério. Então, pessoal, observa bem esse esquema aí, memoriza, porque nós já vamos para o próximo ciclo. Agora nós vamos ao ciclo da água. Todo mundo já sabe, a água, a nossa molécula de H2O. Nós sabemos que a água ela pode ser encontrada na natureza em 3 estados físicos. Nós temos a água sólida, lá nas geleiras, né? Nós temos a água líquida e nós temos a água gasosa. A maior parte é encontrada na forma líquida. O ciclo da água é representado basicamente pelas mudanças do seu estado físico. A água ali presente no lago, no rio, nos oceanos, o que acontece com ela? Ela vira vapor, vai recebendo ali a temperatura, o vento, e essa água vai sofrendo um processo que pode ter 2 nomes, que são sinônimos, tá? Vaporização ou evaporação. É a mesma coisa, tá vendo ali na figura? Ok. Pessoal, e tem a água presente no suor. Essa água, ela também evapora. Na transpiração das plantas, até no xixi dos animais que evapora, tem água. A roupa que sua mãe coloca no varal, a água evapora. A água do solo evapora. E toda essa água vai subindo, né? O que acontece com essa água? Olha lá na evaporação. Ela vai subindo, 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 até atingir altas camadas da atmosfera. Aí lá no altão, ela se transforma em nuvens. E o tempo passa e aí vai tendo mudanças de pressão, mudanças de temperatura. E você já sabe que esse vapor, ele pode acabar se transformando em líquido, pesar e precipitar. O que é precipitação? Chuva, né? Na forma de chuva, vai caindo tudo lá, ó. E assim, o que acontece? Pensa comigo, evaporou a água, virou nuvem, que pesou, virou chuva. Essa água líquida, ela acaba atingindo novamente a superfície terrestre. E aí ela infiltra no solo, ela cai no mar, ela cai no rio, essa água absorvida pela raiz das plantas. E olha o ciclo acontecendo, né? E os animais? Os animais, eles também fazem parte desse ciclo. Eles podem beber essa água diretamente, né? Tomar a água ou ingerir essa água através da alimentação. Ok, pessoal? Compreendido o ciclo da água? Bora então para o ciclo do oxigênio. Então respira fundo aí e concentra, porque vem mais informações. Galera, a fotossíntese é a principal responsável pela produção do oxigênio do planeta. A molécula de oxigênio é usada na respiração aeróbica das plantas e dos animais também, né, pessoal? Ok? Tá.
Ai, ai, ai. Não assusta não, tá? Com esse tanto de seta aí, viu? Porque não é tão complicado assim. Na verdade, o ciclo do oxigênio, ele tem esse tanto de seta aí porque ele tem várias etapas importantes. A fotossíntese também está aí no ciclo do oxigênio, tá? A respiração celular, a decomposição, a combustão, a formação da camada de ozônio. São muitas etapas, pessoal. Ah, você lembra do ozônio? Que está lá na camada de ozônio, que nos protege contra o excesso da radiação ultravioleta? Qual que é a composição do ozônio? Do que ele é feito? O ozônio, a fórmula da molécula dele é O3. São 3 oxigênios. Sabia disso? Ah, pois é. Então, o fitoplâncton, as plantas, as algas, estes seres fotossintetizantes, eles são responsáveis por cerca de 95% do oxigênio presente na atmosfera terrestre. A respiração de grande parte dos seres vivos depende do quê? Do oxigênio. A maioria ali dos seres vivos são aeróbicos, precisam do oxigênio. E nesse processo, utiliza-se o oxigênio na produção de energia. E libera o quê? O gás carbônico. Mas, além do gás carbônico, quando nós respiramos, são liberados também moléculas de água. Você está respirando, sai água da sua boca. E essa água tem o oxigênio, lembra H2O? Pois é, então quando você respira, não sai não a água da sua boca? Sai sim, em forma de vapor. Coloca a mão aí na frente da sua boca. Solta um bafão. Capricha. Você vai ver que você vai sentir a umidade na sua mão, tá? Então tem H2O. Quando a gente respira, tá liberando o quê? Olha lá, o que você tá liberando? Você está liberando o oxigênio ali para a atmosfera, tá? Portanto, pessoal, o oxigênio utilizado na respiração, ele retorna ao ambiente na forma de gás carbônico, porque no gás carbônico é CO2. Então, tem um oxigênio que está devolvendo para o ambiente. Ah, professora, gás carbônico não é oxigênio, mas contém CO2, tá? E a água que eu acabei de falar também, que H2O, então também libera oxigênio no ambiente. Continua observando essa figura, depois você pausa e observa com calma, que não é confuso não, é bem tranquilo, tá? Nós temos também a decomposição. Quando está acontecendo a decomposição ali de uma planta, de uma folha que morreu, um animal que morreu, né, que está ali no solo, também acontece essa liberação de gás carbônico e água. Combustão, quando está queimando alguma coisa, uma floresta, uma fogueira, os combustíveis fósseis, também tem liberação do gás carbônico e da água. Ok, pessoal? Beleza? Pessoal, galera, o ciclo do oxigênio é essencial para a sobrevivência dos organismos do planeta. Por quê? Porque esse elemento, como eu disse no começo, ele é utilizado em diferentes processos. É o oxigênio que garante o quê? Vamos relembrar aqui comigo? Então vem comigo, vamos ler. O oxigênio garante a realização da respiração celular, processo por meio do qual muitos seres vivos produzem energia. O oxigênio garante a realização da combustão. Não existiria combustão sem oxigênio. Tanto que uma das formas de você abafar um fogo é você abafar mesmo, né? Não deixar o oxigênio chegar ali. Então, combustão. O oxigênio garante a realização do processo de decomposição da matéria orgânica, né? Relembrando também. E o oxigênio garante a formação da camada de ozônio, que é extremamente importante. Ela previne contra o excesso de ultravioleta e, consequentemente, nos protege até de cânceres, né? Ok. E por fim, mas não menos importante, nós temos o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é o gás mais abundante da atmosfera terrestre. Ele é encontrado na forma de N2,
representa ali aproximadamente 78% do volume do ar atmosférico. A maioria do que tem aqui no ar é nitrogênio. Quando você respira, o que acontece? Já que tem um monte de ar aqui, de nitrogênio aqui no ar, quando eu respiro, entra um montão de nitrogênio na minha boca, no meu nariz, tá? Mas o mesmo tanto de nitrogênio que entra, sai. Por quê? Porque nós não assimilamos o nitrogênio pela respiração, nós não absorvemos o nitrogênio pela respiração. Nós precisamos do nitrogênio? Precisamos, mas não é na respiração que a gente absorve. Como que nós captamos esse nitrogênio? Alguém sabe? É através da alimentação, tá? Na verdade, pessoal, tô olhando esse slide aqui, eu tô pensando. A imensa maioria dos seres vivos não consegue assimilar o nitrogênio atmosférico. E para isso, esses seres vivos que não conseguem pegar o nitrogênio no ar, eles precisam de uma bactéria, tá? Para ajudar eles a absorver esse nitrogênio. E existem alguns tipos de bactéria. Observa ali no slide quais os tipos de bactéria que tem. Nós temos as bactérias fixadoras, nitrificantes, decompositoras, desnitrificantes. Vocês vão entender mais para frente o que são essas bactérias, tá? Mas, de uma forma geral, a bactéria fixadora absorve o nitrogênio atmosférico. Ela pega o nitrogênio do ar e transforma em amônia lá no solo, tá? Nitrificante, nós vamos ver o que é. Decompositoras, você já imagina o que elas fazem. E as desnitrificantes vou deixar para explicar aqui na frente também, tá? Aqui, pessoal. Os animais, eles aproveitam o nitrogênio na forma da alimentação. Então, o nitrogênio está onde? Está nos aminoácidos, está ali nas proteínas. Aí as pessoas, os animais, conseguem adquirir esse nitrogênio através da alimentação. E as plantas, as algas, como que elas absorvem o nitrogênio? Nós já vimos que não é no ar, né? Não. Ixi. E agora, como que a planta absorve o nitrogênio? Comida ela não come, não é através do ar. Então, através de quê, hein? Lembra que eu falei das bactérias? Olha aí, uma utilidade, uma função importante das bactérias nitrificantes. Elas transformam o nitrogênio gasoso, né? Aquele nitrogênio do ar que a planta não consegue absorver, essas bactérias, elas pegam o gás nitrogênio e transformam em uma substância. E aí, depois que as bactérias transformam esse nitrogênio, a planta vai conseguir absorver, tá? Funciona assim, olha lá, esse aqui tá mais fácil de você entender, porque tem toda uma química envolvida. As bactérias chamadas de bactérias fixadoras, elas capturam nitrogênio atmosférico e transformam em amônia. Olha lá, tá vendo? Amônia, NH3? Pois é. Depois, as bactérias nitrificantes, já é um outro tipo de bactéria, tá vendo? O que ela faz com aquela amônia? Ela transforma essa amônia numa outra substância chamada de nitrito. Mas tem um problema. As raízes dos vegetais ainda não conseguem comer, não conseguem absorver esse nitrito, não. Tá? Então, as bactérias trabalham mais um pouquinho e transformam o nitrito em nitrato. Ufa! Agora sim, esse tal desse nitrato aí, agora sim a raiz consegue absorver esse nitrogênio nesse formato aí de nitrato, tá? E aí o que acontece? E aí as bactérias nitrificantes, né? Elas ficam ali, tá? Deixa eu só voltar um pouquinho para você não confundir. Galera, então pega o nitrogênio gasoso, transforma em amônia, transforma em nitrito e transforma em nitrato, que é a única forma que a planta consegue absorver o nitrogênio, ok? Compreenderam? Depois, o que acontece? Esse nitrato aí, ele pode voltar
a ser nitrogênio? Pode, ele tem dois caminhos. Ou ele vai parar na raiz da planta e vai virar um assimilado da planta, ou ele vai voltar para a atmosfera. Mas como, se ele é nitrato? Como que ele vai virar nitrogênio? Através das bactérias desnitrificantes, tá, pessoal? É muito interessante que nós temos a bactéria nitrificante e a desnitrificante. A nitrificante faz todo aquele percurso até virar nitrato. E a desnitrificante é a que estraga tudo. Ela pega o nitrato e fala assim, não senhor, você vai voltar para a atmosfera. E ela destrói o nitrato e faz ele virar nitrogênio gasoso de novo. É muito interessante, pessoal, porque as bactérias nitrificantes ficam brigando lá com as bactérias desnitrificantes. Entenderam, galera? Porque enquanto as bactérias nitrificantes ajudam a formar o nitrato, as bactérias desnitrificantes destroem o nitrato e devolvem em forma de nitrogênio gasoso para a atmosfera. Tá? Mas essa briga aí, estou usando esse termo briga entre as bactérias nitrificantes e desnitrificantes, uma quer o nitrato, outra não quer o nitrogênio gasoso e fica um, né? Essa briga não é uma briga ruim, não. É uma briga boa. Por quê? Porque graças a esses dois tipos de bactéria, sempre terá nitrato para a planta e, por outro lado, o excesso do nitrato vira nitrogênio gasoso de novo. Ok, pessoal? Pois é. Muita informação, né, gente? E por hoje é isso. Eu espero que você tenha curtido e até a próxima aula. Valeu!